Saúde em destaque, a gente fala agora da microcefalia. Os casos suspeitos não param de subir no Brasil e também aqui na Bahia. Já são 271 notificações, 271 casos suspeitos e 9 mortes registradas. A situação é muito grave, gente. O mutirão que aconteceu no início da semana aqui em Salvador atendeu cerca de 30 crianças com microcefalia. E foi detectado que 1/3 dessas crianças tem problemas na visão. Esse é mais um sinal que os médicos estão encontrando e investigando aí com frequência nos bebês. Nós vamos saber agora mais detalhes desse assunto com a repórter Adriana Oliveira, que está no bairro do Cabula. Adriana, já se tem a confirmação da associação entre o Zika vírus e a microcefalia. Agora, essa suspeita aí do Zika vírus com problemas na visão dos bebês, né? Pois é, Ricardo. Olá a todos novamente. É por isso que a gente convidou um dos especialistas que participou desse mutirão que foi realizado aqui no Hospital Roberto Santos, que fica na região do Cabula. Um mutirão que participaram 10 especialistas, inclusive 2 que vieram de São Paulo, porque a preocupação é no país inteiro. Doutor, por que vocês resolveram fazer esse mutirão? O que chamou a atenção dos especialistas? Bom dia a todos. Na verdade, assim, a gente começou a observar algumas alterações no fundo de olho desses pacientes com microcefalia. É importante salientar, na verdade, também que isso ainda tudo é uma suspeita. Não existe uma confirmação de uma relação direta entre a infecção pelo Zika vírus e essas alterações oftalmológicas. Mas começaram a pacientes com microcefalia a apresentar alterações que não eram comuns nesses pacientes, principalmente em mães que não tinham outras infecções congênitas, né? E que tipo de lesão é essa? O que ela pode provocar de consequência? Automaticamente já perde a visão, baixa a visão? Então, tudo é muito novo ainda para a gente dar uma afirmação exata. Não existe um padrão de uma lesão ainda bem definida, mas a gente tem observado algumas lesões semelhantes, que na maioria das vezes são uma atrofia da retina e alterações também do nervo óptico. Por que isso também acabou trazendo especialistas de outros estados para aqui? Então, principalmente porque aqui na Bahia a gente tem um grande número, né, de pacientes com microcefalia e também a Universidade Federal de São Paulo ajudou a gente com um equipamento para poder fotografar essas lesões. Então, eles cederam para a gente e a gente pôde documentar melhor essas lesões. E aí, no caso, então, caso seja confirmado, né, essa consequência, essa sequela da microcefalia, não é uma doença mais, mas sim uma sequela da microcefalia. Isso. Então, assim, não há ainda uma definição exata de que isso é uma alteração relacionada ao Zika, mas tudo indica que tem uma relação, pode ter uma relação entre a infecção congênita pelo Zika vírus e essas alterações oftalmológicas, já que, na verdade, as alterações no fundo do olho, né, onde a gente tem a retina e o nervo óptico, que são estruturas formadas também por neurônios, igual ao cérebro. Então, é provável, mas ainda não é definido, não existe ainda concluído que essa alteração está relacionada. Qual a orientação aos pais que seus bebês já tiveram essa confirmação do diagnóstico de microcefalia? Então, já existe uma orientação do próprio Ministério da Saúde para a avaliação do fundo do olho desses pacientes. Então, todo paciente com microcefalia, né, deve ser notificado e deve-se fazer uma avaliação, né, com o paciente dilatado, uma avaliação fundoscópica desses pacientes. Essa avaliação, ela acontece aqui no Roberto Santos, mas apenas para aqueles bebês nascidos aqui. A gente fez um mutirão, né, na segunda-feira. Então foram 30 pacientes de outros hospitais também, foi aberto a pacientes de qualquer hospital, inclusive de outras cidades, né? Mas a gente aqui no Roberto Santos, a gente tem avaliado todos os pacientes que nascem com microcefalia para ver se existe alguma lesão no fundo de olho desses pacientes. O que chama atenção é porque essas mães, elas não tiveram nenhuma outra doença, que às vezes a toxoplasmose, por exemplo, é uma doença que quando a mãe tem, a rubéola acaba provocando uma consequência na visão do bebê. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa é a gente afastar outras infecções congênitas que a gente já sabe que dão essas lesões no fundo do olho. Então, esses pacientes, elas não tinham nenhuma sorologia, né? Não tinham a confirmação de nenhuma outra infecção. E também o padrão dessas lesões é um pouco diferente do que a gente costuma ver nesses pacientes com toxoplasmose, rubéola, sífilis congênita. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Então, não tem jeito, gente. A melhor arma realmente é a prevenção, é não deixar o mosquito nascer.